Mais uma vez aqui um vídeo novo, Rafael do canal Mundo Milionário. Aqui no meu canal você tem palpites e dicas sobre a loteca, né? A loteca acumulou em 8 milhões de reais, né? No concurso 1209 e a grade da caixa já foi disponibilizada no site. E hoje a gente já vai fazer o nosso bilhete e análise e palpites para que você possa ter uma referência para montar o seu bilhete, tá bom? Como você pode ver aqui ao meu lado, na tela aqui do meu computador, a gente vai montar o nosso bilhete de acordo com as minhas análises sobre os jogos desse concurso que vai ter da Loteca 1209 em 8 milhões de reais, né? Maior prêmio da história da Loteca. Mais uma vez, a gente vai tentar buscar 14 acertos, na verdade, né? 14 acertos de placares. Mais uma vez, a gente vai em busca de acertar esses 14 jogos da Loteca. E espero que os meus palpites e as minhas análises ajudem a você montar um bilhete assertivo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro jogo da grade, já podemos ver que já começa com uma dificuldade lá em cima. O primeiro jogo é o Derby, né? Corinthians e Palmeiras. Corinthians joga quarta-feira na Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. Já o Palmeiras tem a semana toda livre. O Palmeiras ainda está buscando brigar pelo título do Brasileiro com o Flamengo. É o único clube para mim que pode tirar o título do Flamengo do Brasileirão. E o Corinthians vai pro time titular contra o Palmeiras, né? Apesar de ter alguns desfalques, porque na próxima semana é data FIFA. Então todos esses jogos, todos os clubes vão jogar com o time titular, porque na próxima semana é data FIFA. Então não tem para que eles poupar. Porém, o Corinthians vem de Copa do Brasil, desgastado, jogo fora de casa, depois joga esse clássico com o Palmeiras. O Palmeiras leva um pouco de favoritismo por ficar a semana toda livre e por viver um bom momento no futebol. Mas é um clássico, né? E o histórico aí dos últimos anos, o Corinthians vem fazendo muita dificuldade pro Palmeiras. Certo aqui é colocar um triplo no Corinthians e Palmeiras, mas como a gente gosta de montar um bilhete com custo-benefício bem baixo, a gente vai colocar um seco no empate, tá? Empate. Mas aqui pode acontecer de tudo. Palmeiras, o Corinthians pode ganhar. No segundo jogo a gente tem Ceará e Juventude. Ceará e Juventude lá no Castelão. O Ceará fez um bom jogo contra o Grêmio, me surpreendeu. Juventude perdeu para o Botafogo, mas jogou bem. Mereceu até um empate ou a vitória. Circunstâncias do jogo fez com que o Juventude perdesse para o Botafogo em casa. Esse é um outro jogo que eu acredito que o Juventude vai trazer dificuldades para o Ceará. E meu palpite para esse jogo é um empate. Tá bom? Agora aqui na Série B, bom, o terceiro jogo aqui é o CRB e Paysandu. O Paysandu me decepcionou na última rodada. Perdeu em casa para o Operário. Não tem como eu colocar, na minha opinião, não tem como eu colocar nada mais para o Paysandu, porque é um time que já não tem mais, para mim, esperança de melhoras nessa reta final. Para mim o CRB vai voltar a vencer em casa e vai vencer o Paysandu. Vou no seco no CRB. Quarto jogo, a gente tem Botafogo enfrentando o Bragantino em casa. Botafogo vai jogar a Copa do Brasil com o Vasco. Para mim vai vencer o Vasco, porque o Botafogo é superior. E vai jogar o final de semana contra o Bragantino em casa, depois da data FIFA. O Botafogo é muito forte no Engenhão. E eu acredito que o Botafogo vai conseguir vencer o Bragantino, mesmo que o Bragantino tenha voltado a vencer no campeonato. Eu acredito que o desempenho do Bragantino ainda não me convenceu. Eu acho que o Botafogo tem tudo para vencer com tranquilidade o Bragantino. O quinto jogo, o Atlético Paranaense joga em casa com o Novo Horizontino. Como eu disse, o Atlético Paranaense está envolvido na Copa do Brasil. Tem um jogo desgastante com o Corinthians. Voltou a vencer na Série B, fora de casa, venceu o CRB. Está empolgado para conseguir mais pontuações para chegar próximo do G4. Mas o Novo Horizontino vem de uma sequência ruim, sem vitórias. E eu acredito que pode surpreender muitas pessoas. E eu acredito na vitória do Novo Horizontino. Essa pode ser minha primeira zebra do bilhete, tá bom? Acredito que o Novo Horizontino vai conseguir vencer o Atlético lá na Liga Arena. E vai acabar com essa reação do Atlético Paranaense. Mais pelo desgaste da Copa do Brasil, que eles vão ter que jogar com o time titular, com o Corinthians. E mais porque o Novo Horizontino também não é um time bobo, né? Tava frequentando o G4 aí o campeonato todinho. Acabou de sair do G4, tá ali brigando pelo acesso. E ele vai vencer o Atlético Paranaense, na minha opinião, lá na Liga Arena. Sexto jogo, Cruzeiro e São Paulo no Mineirão. Esse é um jogo muito bom. Lembrando que o Cruzeiro está na Copa do Brasil, São Paulo não. São Paulo tem a semana toda livre, mas São Paulo tem alguns desfalques. Cruzeiro ainda está ali
tentando ficar próximo do Palmeiras e do Flamengo. O Cruzeiro vive um bom momento para tentar chegar perto do Flamengo e do Palmeiras para buscar esse título brasileiro. É o único clube, tirando Flamengo e Palmeiras, que pode ser campeão brasileiro, na minha opinião, pelo desempenho que vem tendo. O Caio Jorge fazendo gol todos os jogos. O Cruzeiro vai brigar por esse título brasileiro também, um pouco mais distante do Palmeiras e do Flamengo, mas ele vai buscar esse título brasileiro junto com essas duas equipes aí. Então o Cruzeiro, acredito que ele vai vencer o São Paulo no Mineirão, mesmo tendo Copa do Brasil com o Atlético, mas é os dois jogos aí em Minas, né? Então não vai fazer muita diferença assim no desempenho. Então o Cruzeiro vence o São Paulo no Mineirão. Esse é o meu palpite. Flamengo e Grêmio, depois do Flamengo enfiar 8-0 no Vitória, ficou mais que decretado que o Flamengo no Maracanã é muito forte. E na minha opinião ele vai vencer o Grêmio sem dificuldade nenhuma também, porque o Grêmio vem mostrando que tem uma estabilidade enorme, né? Depois daquela vitória contra o Atlético Mineiro, ali foi mais um acaso da vida do que um bom momento do Grêmio, né? Que em casa com o Ceará teve que agradecer o empate, porque o Ceará poderia ter vencido o Grêmio lá no Sul. Então o Flamengo vai vencer o Grêmio no Maracanã. O Atlético Goianiense joga em casa com o Amazonas. O Amazonas jogou com o Avaí na ressacada e venceu o Avaí. Olha só, essa Série B é demais. O Amazonas vinha um tempão sem vencer. O Avaí brigando ali para entrar no G4. O Amazonas vai na ressacada e vence o Avaí e sai da lanterna. Já está ali praticamente fora da zona do rebaixamento. E ele vai lutar ponto a ponto para não ser rebaixado, o Amazonas, né? E depois dessa vitória chega com moral para esse confronto com o Atlético Goianiense, que também não vive um bom momento. Esse jogo eu vou no seco, no empate, tá bom? E aqui temos Liverpool e Arsenal. E aqui vai o meu primeiro jogo que tem uma indecisão muito grande. São duas equipes do mesmo nível. Liverpool, atual campeão da Premier League, vai brigar pelo título novamente. Arsenal, todo ano está ali buscando título, mas ele chega nessa reta final da Premier League, agora está no começo, né? Mas quando chega na reta final, o Arsenal começa a perder muitos pontos. Mas ele vai fazer de tudo, investiu pesado, contratou o Gyökeres, né? O jogador lá do Sporting, está fazendo muito gols. E eu acho que o Arsenal pode vencer. O Liverpool também tem muita chance de vencer. O empate aqui pode aparecer lindo aqui também, nesse jogo. Então, o meu palpite é triplo. Pela primeira vez aqui, colocando um triplo, porque esse jogo é indecisivo, não tem como tirar a conclusão. São duas rodadas de Premier League, não dá para saber quem é quem ainda. O desempenho ainda é muito igual. O Liverpool é o atual campeão, o Arsenal vai brigar pelo título. Provavelmente essas duas equipes, Liverpool e Arsenal, vai brigar pelo título até a última rodada. Na 10ª partida aqui da grade, temos Volta Redonda no Rio de Janeiro, enfrentando o Atlético. O Atlético teve um boom, né? Saiu da lanterna até a 10ª colocação da Série B, com uma sequência de 4 vitórias, depois ficou acho que uns 9 ou 8 jogos sem perder, e agora voltou a perder de novo, né? Deve estar aí seus 5 jogos já sem vencer, né? Com as 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Mas é um time que surpreende porque ele tem um ataque muito efetivo, ele consegue fazer muitos gols, mas ele sofre muitos gols. Porém, o Volta Redonda tem um ataque ruim. Então eu acredito na vitória do Atlético, mesmo fora de casa, eu acredito na vitória do Atlético. Na 11ª partida, nós temos o Mirassol enfrentando o Bahia. O Mirassol jogando em casa com o Bahia, o Mirassol tem a semana toda livre. O Bahia vai enfrentar o Fluminense. O Bahia vai enfrentar o Fluminense na Copa do Brasil. Em casa, vai jogar na Copa do Brasil com o Fluminense e vai ser um jogo muito desgastante. E depois vai ter que ir e visitar o Mirassol, que está vivendo um bom momento. Vai ficar a semana toda livre, só treinando e pensando no Bahia. E vai enfrentar o Mirassol fora de casa depois de um jogo desgastante com o Fluminense na Copa do Brasil. Eu acredito que esse desgaste pode acabar atrapalhando o Bahia. E eu não acredito que o Bahia vai perder para o Mirassol. Então eu coloco aqui um empate. Se você quiser colocar um duplo, tentando buscar uma zebra, que para mim seria uma zebra, seria uma vitória do Bahia. Fechava no Bahia, porque apesar do desgaste, o Bahia tem mais qualidade do que o Mirassol. Tá? O Mirassol vive um bom momento, mas o Bahia tem mais qualidade técnica.
Então, se você quiser fechar um duplo, fecharia um empate e vitória do Bahia, porque muita gente, apesar do desempenho excelente do Mirassol, muita gente vai colocar a vitória do Mirassol e pode ser um diferencial no seu bilhete, um duplo no Bahia. E 12ª partida, na 12ª partida, o Vitória vai jogar em casa com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai jogar a Copa do Brasil com o Cruzeiro. O Vitória vem de uma goleada de 8-0 do Flamengo, uma humilhação. E o Vitória vai jogar no Barradão com o Atlético Mineiro, necessitando pontuar. O Atlético Mineiro também precisa de vitórias. Eu acho difícil o Vitória conseguir vencer o Atlético Mineiro. Eu acredito muito que esse jogo vai acabar empatado, apesar do Atlético Mineiro capaz de vir com força total, com Hulk, Scarpa e outros jogadores. Mas eu acredito que esse jogo, pela necessidade do Vitória, pela pressão que vai estar, eu acredito que vai acabar empatado, Vitória e Atlético Mineiro. 13ª partida, Premier League, Aston Villa e Crystal Palace. Por mais que esteja no começo do campeonato, muitas pessoas não querem colocar nenhum desses dois clubes como vencedor, né? A maioria vai colocar empate ou triplo. O Crystal Palace não é só a temporada passada. Já tem umas 2 ou 3 temporadas que ele vive um bom momento. Então, um bom momento do Crystal Palace não é de agora. E eu coloco uma vitória fora de casa do Crystal Palace contra o Aston Villa, tá bom? Acho que vai ser uma grande surpresa também essa vitória. O último jogo da grade é Sport e Vasco da Gama na Ilha do Retiro. O Sport vem de uma derrota de 3-0 para o Palmeiras. Na minha opinião, já está rebaixado, já pode começar o planejamento da Série B. E o Vasco precisa de vitórias no Campeonato Brasileiro para não entrar na zona do rebaixamento. O Vasco joga a Copa do Brasil com o Botafogo, jogo desgastante. Mas apesar desse jogo, eu acredito que o Vasco vai vencer fora de casa o Sport. Tá? Outro resultado que pode ser surpreendente. Essa vitória do Vasco da Gama. Esse jogo que eu acabei de terminar aqui, que são os meus palpites da grade da Loteca 1209, são palpites bem diferentes do que você vai encontrar pela internet. São palpites aqui de jogos difíceis de acertar, né? Mais uma vez corre o risco de acumular. E acredito que através desses meus palpites você possa conseguir ter êxito, né? Você pode pegar ali uns 10, 8 jogos que você acha que, na sua opinião, eu acertei muito em dar o palpite, e implementar os seus e conseguir um bom resultado, acertando 14 jogos ou acertando os 13 jogos da Loteca e conseguir uma boa premiação para você, tá bom? Então eu fico por aqui. Eu peço que você se inscreva no meu canal, para que você fique por dentro de todos os vídeos e receba todos os meus vídeos de palpites e dicas. Se inscreva aqui no meu canal, vai ser uma boa ajuda para mim. A gente está começando um canal essa semana, um canal novo. Você pode se inscrever, dar um like, porque assim me motiva a fazer mais vídeos de palpites e dicas para vocês, para ajudar vocês a montar os seus bilhetes da Loteca, tá bom? Então não custa nada, é totalmente de graça. Se inscreva e curta. Se você quiser também, se tiver interesse, na descrição desse vídeo vai estar o meu Instagram e você pode me seguir lá no Instagram, porque lá também eu posto stories de dicas e palpites mais atualizados com as informações que vai chegando da Loteca, tá bom? Agradeço. Se você quiser também comentar, comente aqui o que você achou dos meus palpites. Comente qual vai ser a sua opinião, qual vai ser alguns palpites que você pretende colocar diferente do meu. Isso vai ser de boa ajuda para quem estiver assistindo o vídeo e vendo os comentários também, tá bom? Então, boa sorte a todos, que essa Loteca a gente consiga acertar boas premiações. Muito obrigado e até a próxima.